Agora deixa eu te perguntar, Wilton, a gente está falando aqui que, pô, provavelmente a inteligência artificial é uma quebra de paradigma. E aí isso gera grandes ganhos, né? Grandes ganhos para as empresas e para os países, principalmente onde essas empresas estão alocados. É, como é que você vê esse jogo, né, ou essa, digamos, essa corrida da inteligência artificial, onde a gente vai ter os grandes beneficiários? Estados Unidos e China, Europa e emergentes vão ficar para trás? Porque a gente tem os desenvolvidos ali hoje, né? Vamos colocar na prateleira aqui Estados Unidos e Europa. Vamos colocar a China aqui, que pô, já são dois países ali, né? Acho que como você bem colocou. E a gente tem os emergentes, mas em toda essa conversa, a gente, pô, o Brasil não dá para ficar ali fornecendo energia, pelo menos, a gente não vai discutir aqui em alto level. Mas, pô, vamos ficar aqui meio que oferecendo, fornecendo aqui energia, o alimento para esses caras e tudo mais. Você acha que a inteligência artificial tem como trazer esses grandes ganhos para a sociedade no geral, mas me parece no discurso que a distância entre os desenvolvidos e os emergentes, ela tende a aumentar, na sua visão. Quando eu era criança, não existia nem emergente e desenvolvido, né? Era primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo, né? A gente era o terceiro mundo, o segundo mundo era os socialistas, o primeiro mundo era os desenvolvidos. Aí depois virou essa definição, depois virou desenvolvido e subdesenvolvido. Subdesenvolvido, Mas subdesenvolvido é uma palavra muito feia, já estava começando politicamente correto, assim, cara, subdesenvolvido tá meio ruim. Eu tenho uma reunião aqui com subdesenvolvido, não ficava legal. Daí inventaram emergente, sem nunca dizer de onde eles estavam emergindo, né? Isso eu acho que é uma situação importante de se lembrar. Mas sim, eu acho que você está tocando num ponto importante. O ponto importante é que todo mundo esperava que, ao longo do tempo, houvesse convergência econômica. Por exemplo, há uma década atrás, mais ou menos, né, eu não tenho dado aqui na minha frente, mas com a gentileza do quem sabe faz ao vivo, mais ou menos uma década atrás, o PIB da Europa e dos Estados Unidos era do mesmo tamanho. Razoável, né? Zonas de 300 milhões de habitantes, mais ou menos, né? Países desenvolvidos, né? A Europa combinada era do tamanho dos Estados Unidos. Hoje os Estados Unidos deve ser o quê? Uns 40% maior do que a Europa. Por volta disso, pode ser 30, 50, não é? Por volta disso. Os Estados Unidos cresceu muito mais do que a Europa, mas muito mais do que a Europa, né? Países como o Reino Unido ficaram bem para trás no processo de crescimento. O Reino Unido está vendo o processo depois de Brexit, parece a nossa depressão ali depois de 2014, 2015, né? Sem crescimento, várias dificuldades internas, né? Um budget com dificuldade. A França, o mesmo processo, 6% de déficit. E o mundo realmente, os Estados Unidos se separou do mundo, né, em vários sentidos. Eu vou falar da China no segundo. Mas os Estados Unidos se separou. Se você olhar eu acho que o nosso conta corrente no Brasil é emblemático disso. Já tem quase 1% do conta corrente, que são coisas que a gente paga para os Estados Unidos que a gente não pagava antes. Cloud, a gente paga para os Estados Unidos. Netflix, a gente paga para os Estados Unidos. Foi até o caso aí recente do STF, né, da decisão da Netflix, que derrubou as ações da Netflix. Mas a gente paga para os Estados Unidos. Bitcoin, a gente paga para fora normalmente. É saída de recursos do Brasil. Então tem várias cripto, né? Todas essas coisas, o que acontece? Você tem saídas, transferências de recursos do Brasil para o exterior que não existiam até recentemente. Em grande parte dessa é por ser OpenAI. Nossa, eu pago OpenAI, Gemini e pago Grok. Eu pago os três. Isso eu não pagava faz 6 meses atrás, 1 ano atrás, vai. Então, as saídas vão crescendo gradualmente. As empresas, a Kinea contrata serviços hoje, que são serviços de inteligência artificial para corporativo. Né? Eu pago vários serviços desse tipo hoje em dia. Eu não pagava isso um tempo atrás. Então, novamente, são divisas que saem do país. Então, o mundo está realmente numa situação hoje. A gente aqui no Brasil tem que levantar os braços, graças a Deus, todo dia para a Embrapa e dizer assim: graças a Deus eu tenho divisas que vêm do agropecuário, que vêm do petróleo, que vêm de uma. Porque na minha época de adolescência não tinha essas divisas. Sim. E a gente defaultou. E a minha vida era um inferno quando eu era novo, né? Você não saía do país, não podia nem sair do país direito. Mas hoje a gente tem essas divisas, mas essas divisas estão começando a ir para áreas de extrema competitividade nos Estados Unidos. E realmente, os Estados Unidos e a China estão se diferenciando do resto do mundo a passos largos, né? Cada um na sua capacidade. Cada um na sua capacidade. Os Estados Unidos é o único lugar do mundo em que você pode chegar com um projeto que tem 95% de dar errado. Você senta numa reunião dessas, o provedor de capital, né, o angel investor, senta na tua frente e diz assim: fala aí do seu projeto, Igor, tem um projeto aqui sensacional. Qual a chance de dar certo? 5%.
Shake hands, aperta as mãos, tá aí o dinheiro. Vamos lá, vamos tentar ver se esses 5% vão funcionar ou não. Não tem lugar no mundo que alguém faça isso com você. Mas porque existe uma cultura, existe uma infraestrutura, uma cultura, uma instituição em que tomar risco é a coisa certa a ser feita e pessoas que vão transformar o mundo são pessoas que vão tomar riscos extremos. E esse cara vai dar dinheiro para 1000 empresas e algumas delas vão virar a Amazon, a Google e vão transformar o mundo no futuro. Nenhum outro lugar do mundo você faz isso. Nenhum outro lugar do mundo. Né? A NVIDIA hoje, eu acho que 80% dos funcionários são milionários, perto de 30 milhões de dólares para cima. É uma coisa desse sentido, não sei o número exato, mas o número de milionários que. Isso acontece na Califórnia, isso não acontece em Düsseldorf, isso não acontece em Valência, isso não acontece no Reino Unido. Né? Isso é mais fácil acontecer em São Paulo hoje em dia do que acontecer na Europa. Na China, normalmente também não é o lugar. Por que a China e os Estados Unidos são tão diferentes em inteligência artificial? Os Estados Unidos diz assim, deixa eu tomar o maior risco possível, nem que seja 600 bilhões de dólares de investimento em infraestrutura para eu ser o primeiro a atingir a inteligência artificial geral. Para eu fazer, eu ser o cara que vai abrir, eu ser o bandeirante que vai abrir a mata virgem e vai entrar ali e vai conseguir o prêmio. O chinês não pensa assim. O chinês pensa o seguinte, olha, depois que esse bandeirante entrou aí, se matou nessa mata, deixa eu entrar para ver, eu não vou ser o primeiro a pegar as riquezas dali, mas deixa eu ver como é que eu posso pegar essa tecnologia e implementar da melhor maneira possível em benefício da minha sociedade. Porque os Estados Unidos a gente admira, e a gente tem uma cultura muito americana, principalmente isso aqui em São Paulo, em que a gente admira os grandes tomadores de risco. A gente admira Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg. A gente admira essas pessoas. Tá? Na China não é assim. Tá? Na China, o ditado principal da China é que a árvore mais alta sofre mais com vento. Então você não deve ser a árvore mais alta. Aí quando o Jack Ma desaparece, né, o fundador da Alibaba, por um tempo, porque foi contra o partido, na verdade as pessoas dentro da China dizem assim, esse cara tinha que dar uma subida mesmo, porque aqui é para o bem da sociedade. Esse cara está querendo aparecer muito, está querendo ir contra a nossa infraestrutura. O próprio chinês pensa assim. Apesar que o chinês, cara, é uma estrutura de 4.000 anos de civilização, né? E tem uma lei, eu não lembro o nome dessa lei, que diz o seguinte, as coisas que têm mais possibilidade de durar no futuro são as coisas que mais duraram no passado. Então, se você for para Londres e disser assim, você vê uma peça em Londres e diz, se eu voltar daqui a 10 anos, qual é a peça mais provável de ainda estar em cartaz? É uma peça que esteja pelo menos 10 anos em cartaz. Porque o que acabou de começar é muito mais provável que desapareça. Né? Agora, é muito mais provável que você veja o Fantasma da Ópera de novo daqui a 10 anos, né? Ou The Mousetrap, a ratoeira da Agatha Christie, que está há 70 anos em cartaz, uma coisa dessa, do que você veja uma peça que começou há 2 anos atrás. Né? A China tem 4.000 anos de história da civilização Han, né? Que vem ali desde a unificação da China, desde a dinastia Qin inicial para a dinastia Han, para a dinastia Tang, de uma meritocracia super organizada dentro da China, e dizer que aquilo ali está errado, são 4.000 anos de história. Tá? A gente aqui no Brasil, de independência, né, temos que aí 200 anos, 200 alguma coisa, Estados Unidos, 200 alguma coisa anos de história. A gente tem a instituição norte-americana que foi formada pelos Founding Fathers, de praticamente 1700, ali 1800, Constituição e independência, ali virando 1800. A gente tem 200 e poucos anos de história, né? Bem menos. Então, a China, ela pensa diferente. Ela diz, olha, nós somos uma sociedade, nós somos a primeira burocracia organizada, por isso que o chinês é tão viciado em teste, né, em passar em teste e PISA-teste, essas coisas todas, porque desde o começo da meritocracia burocrática chinesa é por teste que você, teste escrito, né, que você progride nessa burocracia chinesa. E na cabeça deles, não. Na cabeça deles, eu vou pegar essa inteligência artificial que o americano inventou, eu vou destilar um modelo, vou criar o DeepSeek, o modelo está pronto, tá bom. Me dá esse modelo, eu faço uma destilação dele, com muito menos recurso eu crio os meus modelos, né, o DeepSeek ali, os modelos da Alibaba, e aí eu vou partir para implementação. Eu vou implementar ele na sociedade para gerar o maior retorno possível. Tanto é que implementação, por exemplo, robótica, a China está muito na frente. Mas muito na frente. Né? Quase todos os robôs do mundo hoje em dia são implementados na China. Você pega a fábrica da Ford, pega a fábrica da Xiaomi, que eu falei no começo, da Xiaomi,
Cara, é brincadeira de criança a velocidade que o Exato. chinês faz aquilo. Né? O americano inventou o iPhone, mas o chinês inventou a maneira de transformar isso num produto de massa, né? Em que você pode vender para o planeta inteiro. Quase todos os minerais do mundo, essas terras raras, por exemplo, que as pessoas falam, o Brasil tem terras raras. Terra rara tem pra caramba no mundo. O problema é que processar terras raras é difícil. Tá? Quase todos os metais do mundo são processados na China. Eu quero carro elétrico. Todas as baterias são feitas lá, porque processar aqueles minerais todos, lítio, cobre, é tudo feito ali. Então eles processam os minerais, todos os metais, e fazem a bateria ali. Então, a China é completamente diferente. Não existe assim, quem vai ganhar a corrida de inteligência artificial vai ser os Estados Unidos ou a China. Não existe isso para mim. Existe os Estados Unidos que tem uma visão de tomada de risco no bleeding edge, né, na frente da inteligência artificial, e uma China que diz assim, cara, como é que eu posso implementar isso para a minha sociedade o mais rápido e o mais eficiente possível? E eu acho que os Estados Unidos não deveria brigar com a China, sendo sincero. Porque é uma guerra a ser perdida. Tanto é que foi perdida. A negociação comercial foi ganhar pelo Xi. Sim. Os Estados Unidos, Xi, você é mal, 150 de tarifa. O Xi sentou e disse assim, ó, o que esse cara mandou pra gente? Me diz aí. A gente recebe papel pintado. Papel pintado, né? E o que eu mando para eles? Eu mando metais raros, mando todos os metais que eles precisam, as baterias dos veículos elétricos, tudo precisa fazer aqueles caças ali, aqueles porta-aviões, tudo sai daqui. Parar de mandar, né? Vamos ver o que acontece. Né? Demorou um mês, nem um mês. O cara disse, não, é brincadeira. É brincadeira. Porque, olha só, eu vou falar a coisa mais importante dessa guerra comercial. Para a China suprir o que ela não tem dos Estados Unidos, que é alta tecnologia, que eu acho que ela consegue fazer em um certo período de tempo, ela tem que migrar para cima na cadeia de produção. Ela tem que sair de ser um produtor de bens de média tecnologia para altíssima tecnologia, que é o que ela está fazendo com os chips. Os Estados Unidos, para fazer o catch-up, ou para se deslocar da China, ou para se desconectar da China, ele tem que migrar para baixo na cadeia de produção. Ele tem que processar metais raros, um inferno, fazer refrigerador, fazer processo, fazer aço, fazer coisas que são nojentas de serem feitas do ponto de vista econômico e que migra para baixo na cadeia de valor. Então você deprime o potencial do PIB americano fazendo isso. E a China, ela move para cima no valor agregado. Os Estados Unidos não tem que mover para baixo no valor agregado, enquanto a China move para cima no valor agregado. Acho que as duas economias têm que entender que elas têm capacitações diferentes.